Minha esposa e eu nos formamos do ensino médio ao mesmo tempo, mas a família você já acordou um dia e percebeu que toda a sua vida foi construída sobre mentiras? Eu passei 20 anos, 20 longos anos, acreditando que minha família tinha me abandonado porque eu não era bom o suficiente. 20 anos me culpando, me perguntando o que eu tinha feito de tão terrível para merecer ser cortado da vida de todo mundo que eu amava. E então, num dia completamente normal, enquanto eu estava no lobby do meu próprio hotel, eles simplesmente apareceram. Do nada. Como se 20 anos não tivessem passado. Como se eles não tivessem me deixado sangrando emocionalmente no chão. E sabe o que é pior? A verdade que eu descobri naquele dia foi 1000 vezes mais devastadora do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Porque não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre proteger o segredo sujo de outra pessoa. E eu? Eu fui apenas dano colateral. Meu nome não importa. Mas minha história? Minha história vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre família, lealdade e traição. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai te deixar de queixo caído. E eu prometo, cada palavra disso é verdade. Deixa eu te levar de volta ao começo. Aos meus 20 e poucos anos, quando eu ainda acreditava em finais felizes e em que o amor conquista tudo. Eu me casei jovem. Muito jovem, na verdade. Minha esposa e eu nos formamos no ensino médio praticamente juntos, e logo depois fizemos aquelas promessas eternas que jovens apaixonados fazem. Você sabe como é. Você acha que o amor conquista tudo, que vocês dois contra o mundo é tudo o que você precisa. Ela era bonita, inteligente, engraçada. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. E por um tempo, eu realmente acreditei nisso. Nós rimos juntos, sonhamos juntos, planejamos nosso futuro juntos. Uma casa com quintal. 2 ou 3 filhos. Talvez um cachorro. O sonho americano clássico. A família dela sempre foi complicada. Distante comigo. Fria, até. Quando eu ia nas reuniões de família, eu sentia como se estivesse sempre do lado de fora olhando para dentro, sabe? Eles eram educados, claro, mas nunca calorosos. Nunca me fizeram sentir como se eu realmente pertencesse. Mas eu ignorei os sinais vermelhos porque eu a amava. Eu realmente amava. E ela parecia me amar também. Ou pelo menos era o que eu pensava. Nós tivemos alguns anos bons. Não perfeitos, mas bons. Trabalhávamos, pagávamos nossas contas, ocasionalmente saíamos com amigos. Vida normal de jovens casados. E então, do nada, tudo desmoronou. Ela pediu divórcio. Sem explicação real, sem briga grande, sem nada que fizesse sentido. Um dia ela simplesmente sentou comigo na mesa da cozinha e disse, não está funcionando. Eu preciso seguir em frente. Eu fiquei atordoado. Completamente pego de surpresa. O que você quer dizer? O que não está funcionando? Nós podemos consertar isso. Nós podemos fazer terapia de casal. Mas ela apenas balançou a cabeça. Não. Já acabou. Eu já tomei minha decisão. Eu implorei. Deus, como eu implorei. Eu perguntei o que eu tinha feito de errado, como eu poderia mudar, o que ela precisava de mim. Mas ela não me deu nada. Apenas respostas vagas e olhos frios. E então ela saiu. Apenas fez as malas e saiu. Eu fiquei arrasado, completamente destruído. Passei semanas tentando entender, repassando cada conversa, cada momento, procurando por pistas sobre onde eu tinha falhado. Mas não havia nada. Nenhum sinal de aviso, nenhuma briga épica, nenhuma infidelidade óbvia. Pelo menos não que eu soubesse na época. Mas aqui está a parte que realmente me quebrou, minha própria família tomou o lado dela. Não só tomaram o lado dela, eles me cortaram completamente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, primos, tios, tias. Todo mundo. De repente, meus telefonemas não eram mais retornados. Convites para feriados pararam de chegar. Eu me tornei um fantasma na minha própria família.
A primeira vez que realmente percebi o que estava acontecendo foi no dia de Ação de Graças, alguns meses depois do divórcio. Eu apareci na casa dos meus pais, como eu sempre fazia, com uma torta de abóbora na mão e um sorriso forçado no rosto, tentando manter as aparências. Minha mãe abriu a porta. E a expressão no rosto dela, eu nunca vou esquecer. Não era tristeza ou pena. Era desconforto. Constrangimento. Agora não é um bom momento, ela disse. Mãe, é dia de Ação de Graças. Nossa tradição familiar. Eu sempre venho. Eu sei, querido, mas talvez seja melhor você pular este ano. Por quê? O que está acontecendo? Ela não respondeu. Apenas fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali parado na varanda, segurando aquela torta idiota, sentindo como se tivesse caído num universo alternativo. Através da janela, eu podia ver minha família lá dentro. Rindo. Comendo. Vivendo suas vidas. Sem mim. Eu não entendia. Eu não tinha feito nada de errado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tentei procurar respostas. Liguei, mandei mensagens, até apareci na casa dos meus pais algumas vezes mais. Mas eles sempre tinham uma desculpa. Não é um bom momento. Estamos ocupados. Você precisa seguir em frente. Meu irmão mais velho finalmente atendeu uma das minhas ligações. Cara, você só precisa deixar pra lá, ele disse. Às vezes as coisas não funcionam. É a vida. Mas por que vocês estão agindo como se eu fosse o vilão aqui? Ela me deixou. Eu não fiz nada. Só, deixa pra lá, tá? É melhor assim. E então ele desligou. Eventualmente, eu parei de tentar. O que mais eu poderia fazer? Eles tinham deixado claro que eu não era bem-vindo. Que por algum motivo que eu não conseguia entender, eles tinham escolhido ela em vez de mim. A depressão me pegou forte. Tipo, realmente forte. Eu perdi peso, 15 quilos em 2 meses. Perdi interesse em tudo, mal conseguia sair da cama na maioria dos dias. Eu ia trabalhar, fazia o mínimo necessário, e depois voltava para casa e ficava olhando para o teto até adormecer. Meus amigos, os poucos verdadeiros que permaneceram leais, ficaram genuinamente preocupados comigo. Meu melhor amigo, Jake, praticamente se mudou para o meu sofá por algumas semanas. Ele me arrastava para fora de casa, me forçava a comer, me lembrava que eu ainda tinha valor mesmo quando eu não conseguia ver isso. Cara, você não pode deixar isso destruir você, ele me disse uma noite, depois de me encontrar chorando no chuveiro como um idiota. Eles não merecem seu sofrimento. Nenhum deles merece. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Eles me salvaram. Lentamente, muito lentamente, eu comecei a me reconstruir. Tijolo por tijolo, dia por dia. Foi o trabalho mais difícil que eu já fiz, mais difícil que qualquer projeto de negócios, mais difícil que qualquer desafio físico. Reconstruir seu senso de valor do zero quando todo mundo que deveria te amar te abandonou? Isso é brutal. Eu comecei terapia. Finalmente admiti que eu precisava de ajuda profissional. Minha terapeuta, doutora Shen, foi a primeira pessoa que realmente me fez sentir que eu não estava louco. Que era normal estar arrasado. Que rejeição familiar era um trauma real e válido. Você passou por uma perda, ela me disse. Múltiplas perdas. Seu casamento, sua família, seu senso de identidade. É luto. E luto leva tempo. Então eu deixei o luto acontecer. Eu chorei. Eu gritei. Eu soquei travesseiros e dirigi até o meio do nada só para berrar no vazio. E lentamente, a dor começou a ficar, não mais fácil, mas manejável. Eu canalizei toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela energia em algo produtivo. Eu tinha sempre sido bom com negócios, sempre tive aquele instinto empreendedor. Então eu comecei pequeno, comprei um imóvel deteriorado, reformei, vendi com lucro. Depois outro. Depois outro. Eu trabalhei como um condenado. 16, 18 horas por dia.
Fins de semana não existiam. Feriados eram apenas mais um dia de trabalho. Porque quando você está trabalhando, você não está pensando. Você não está sentindo. Você está apenas fazendo. E funcionou. Deus, como funcionou? Eu tinha um dom para isso, identificar oportunidades, negociar acordos, gerenciar pessoas. Em alguns anos, eu tinha uma pequena empresa de investimento imobiliário. Depois uma construtora. Depois uma empresa de gestão de propriedades. Cada sucesso alimentava o próximo. Cada vitória provava que eu valia alguma coisa, que eu não era o fracasso que minha família tinha me feito sentir. Ao longo de 15 anos, eu construí um império. Não exatamente bilhões, mas o suficiente. Múltiplos negócios, propriedades, investimentos. Eu tinha uma rede de hotéis boutique que era o meu orgulho e alegria. Lugares lindos, bem administrados, lucrativos. 5 hotéis em 3 estados, cada um com sua própria personalidade, cada um consistentemente bem avaliado. Eu tinha dinheiro. Mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter quando era aquele garoto de 20 e poucos anos se casando jovem demais. Eu tinha sucesso. Eu tinha respeito na minha indústria. Eu tinha provas tangíveis de que eu valia alguma coisa. Eu tive alguns relacionamentos ao longo dos anos. Nada muito sério. Eu mantinha as pessoas a uma certa distância, uma defesa prendida, minha terapeuta diria. Eu não conseguia me abrir totalmente, não conseguia confiar completamente. A traição da minha família tinha deixado cicatrizes profundas. Mas eu estava. Ok. Não feliz, talvez, mas funcional. Bem-sucedido. Eu tinha construído uma vida boa. Mas sabe o que eu não tinha? Respostas. Durante todos aqueles anos, a pergunta me assombrava, especialmente tarde da noite quando eu não conseguia dormir. Por quê? Por que minha própria família me abandonou? O que eu tinha feito que era tão imperdoável? Como eles simplesmente me cortaram como se eu nunca tivesse existido? Eu nunca consegui superar isso completamente. Como você supera ser rejeitado pelas pessoas que deveriam te amar incondicionalmente? Como você faz as pazes com o fato de que sua própria mãe fechou a porta na sua cara? Você não supera. Você apenas aprende a viver com isso. Ou pelo menos era o que eu pensava. Avançando para 3 meses atrás. Uma terça-feira completamente comum no início de julho. Eu estava no lobby de um dos meus hotéis, o em Asheville, meu favorito. É um lugar lindo, todo redesenhado com aquela estética moderna mais aconchegante, muita madeira recuperada e grandes janelas com vista para as montanhas. Eu estava apenas verificando as coisas, conversando com a equipe, garantindo que tudo estava funcionando perfeitamente. Eu sempre gostei de estar presente nos meus negócios, de conhecer as pessoas que trabalhavam para mim, de garantir que os hóspedes estivessem tendo experiências incríveis. Eu estava rindo de uma piada que minha gerente tinha contado quando eu os vi. Minha mãe. Meu pai. Meus 2 irmãos. Minha irmã. Alguns primos. Apenas, lá. Parados no meu lobby, olhando ao redor como turistas, claramente procurando por alguém. Procurando por mim. Meu coração parou. Literalmente senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. O sangue fugiu do meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer. 20 anos. 20 anos sem uma palavra, sem uma ligação, sem um e-mail, sem um cartão de aniversário. E agora eles estavam ali, no meu território, sorrindo para mim como se fôssemos apenas uma família normal tendo uma reunião casual. Minha mãe me viu primeiro. Seu rosto se iluminou, genuinamente se iluminou, e ela começou a andar em minha direção com os braços abertos. Eu me preparei. Meu corpo inteiro ficou tenso. Filho, ela disse, e aquela palavra, aquela única palavra que eu não ouvi há 2 décadas, quase me fez desmoronar ali mesmo. Sua voz era exatamente como eu lembrava. Calorosa, familiar, maternal. E eu a odiei por isso. Odiei que ainda pudesse me afetar. Sentimos tanto sua falta, ela continuou, alcançando minha mão. Eu me afastei.
Precisamos conversar. Há tantas coisas que precisamos te contar. Eu não conseguia falar. Literalmente não conseguia formar palavras. Eu estava preso entre querer abraçá-los e querer gritar com eles. 20 anos de dor, 20 anos de noite chorando, 20 anos de questionar meu próprio valor, tudo borbulhando na superfície, tudo de uma vez. Meu pai deu um passo à frente. Ele tinha envelhecido, mais grisalho, mais enrugado, menor de alguma forma. Você fez bem para si mesmo, filho. Muito bem. Ele olhou ao redor do lobby, pegando os móveis caros, as obras de arte, o design impecável. Este é seu lugar. E foi quando algo dentro de mim clicou. Algo frio e duro e cristalino. Eles tinham pesquisado sobre mim. Eles sabiam sobre meu sucesso. Eles sabiam quanto dinheiro eu tinha, quantos negócios eu possuía, quanto eu tinha alcançado. E de repente, depois de 20 anos de silêncio, eles apareceram. Por que agora? Eu finalmente consegui dizer. Minha voz saiu áspera, como se eu tivesse engolido vidro. 20 anos. 20 anos de silêncio. E agora vocês simplesmente aparecem no meu hotel. Eles trocaram olhares. Aqueles olhares que as pessoas dão quando estão escondendo algo, quando estão tentando decidir quanto da verdade contar, quanto podem continuar mentindo. Eu conheci aqueles olhares. Eu tinha visto aqueles olhares antes. Podemos conversar em particular, meu irmão mais velho, David, perguntou. Ele parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para outro. Não aqui, no meio de tudo isso. Parte de mim queria dizer não. Queria mandá-los embora ali mesmo. Mas outra parte, aquela parte ferida interior que ainda desesperadamente queria respostas depois de todos esses anos, precisava saber. Sigam-me, eu disse bruscamente. Eu os levei para uma das nossas salas de conferências privadas, uma sala elegante com uma grande mesa de mogno, cadeiras confortáveis, janelas do chão ao teto com vista para as montanhas. Normalmente eu usava essa sala para reuniões importantes de negócios. Eu acho que isso qualificava. Nós todos nos sentamos. Meu cérebro estava em modo automático, apenas colocando um pé na frente do outro, respirando fundo, tentando não ter um colapso total. O silêncio era ensurdecedor. Eles continuavam me olhando, olhando uns para os outros, hesitando. Eu cruzei os braços e esperei. Não ia ser eu a falar primeiro. Não dessa vez. Eu tinha passado 20 anos tentando alcançá-los, implorando por respostas. Agora era a vez deles. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, minha mãe começou. Lágrimas já estavam se formando nos cantos dos olhos dela. Seu tio, ela disse suavemente. Mike. Ele nos fez prometer. Nos fez cortar você da família. Tio Mike. O irmão mais velho do meu pai. O patriarca autodeclarado da nossa família. O homem que sempre teve que estar no controle, que sempre teve que saber de tudo, cujo modo era sempre a única maneira certa. Meu tio. Eu repeti, confuso. O que diabos meu tio tem a ver com meu divórcio? Mais olhares trocados. Mais hesitação. Minha mãe olhou para meu pai, que assentiu quase imperceptivelmente. Seu primo, meu pai disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. Dani. Ele estava tendo um caso com sua esposa. O mundo parou de girar. Eu ouvi as palavras. Eu as processei linguisticamente. Mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. O quê? Eu sussurrei. Dani e sua esposa estavam tendo um caso, meu pai repetiu, mais alto agora, cada palavra saindo como se causasse dor física. Durante meses antes do divórcio. Talvez até mais. Eles foram cuidadosos. Mas eventualmente, alguém os viu. Seu tio Mike descobriu. Dani. Meu primo Dani. O cara com quem eu cresci, joguei basquete, fui acampar. O cara que foi meu padrinho de casamento. E minha esposa. Minha esposa. A sala começou a girar. Eu agarrei a borda da mesa para me estabilizar.
E então? Minha voz não soava como a minha. O que meu tio fez? Minha mãe assumiu. Você sabe como Mike sempre foi. O patriarca. O chefão da família. Ele não queria que ninguém soubesse. Ele não queria vergonha, o escândalo. Ele disse que arruinaria a reputação da família, que destruiria tudo que ele tinha construído. Então ele que... Eu estava começando a gritar agora. Ele decidiu me sacrificar para proteger esse pedaço de merda trapaceiro? Ele nos ameaçou, meu pai disse baixinho. Todos nós. Ele disse que se qualquer um de nós mantivesse contato com você, ele nos cortaria. E ele controlava muita coisa. Meu emprego, eu trabalhava para ele, lembra? Seu irmão David também. Ele ajudou sua irmã Sarah com o pagamento inicial da casa dela. Ele tinha os dedos em todos os nossos negócios financeiros. E quando ela pediu divórcio, minha mãe continuou, lágrimas agora escorrendo livremente no rosto dela. Mike nos fez prometer que cortaríamos contato com você. Ele disse que se você ficasse por perto, faria perguntas. Investigaria. Descobriria a verdade. E ele não podia deixar isso acontecer. Ele disse que Danny era seu filho, e ele ia proteger seu filho a qualquer custo. Então vocês apenas concordaram. Minha voz estava ficando mais alta, histérica. Vocês apenas cortaram seu próprio filho, seu irmão, para proteger a reputação de algum idiota trapaceiro? Vocês escolheram dinheiro e influência em vez de mim. Não tínhamos escolha, meu pai disse, mas sua voz estava fraca. Sem convicção. Porque eles todos sabiam, que eles tiveram uma escolha. Eles só escolheram errado. Eu comecei a rir. Não porque era engraçado, era o riso mais amargo, mais vazio, mais quebrado que já saiu de mim. Soava louco até para meus próprios ouvidos. Então durante 20 anos eu disse, quando consegui controlar meu riso histérico, durante 20 longos anos, eu pensei que tinha feito algo terrivelmente errado. Passei por depressão. Quase me matei, sim. Vocês ouviram direito, eu considerei me matar porque não conseguia viver com a rejeição. Perdi anos da minha vida odiando a mim mesmo. E tudo porque vocês eram covardes demais para ficarem do meu lado? Sentimos muito, minha mãe soluçou. Deus, sentimos tanto. Cada dia foi tortura. Cada aniversário, cada Natal, cada marco, nós pensávamos em você. Nós queríamos ligar. Queríamos visitar. Mas Mike está morto agora, não está? Eu interrompi. Eu não sabia com certeza, mas pela forma como estavam falando, pelo timing disso tudo, de repente aparecendo depois de 20 anos de silêncio, fazia perfeito sentido. Meu irmão David assentiu lentamente. Ele morreu há 4 meses. Ataque cardíaco. E nós finalmente nos sentimos livres para procurar você. Para contar a verdade. Para tentar consertar isso. Consertar, eu repeti. A palavra soava absurda. Vocês acham que podem consertar 20 anos em uma tarde? Mas não era só isso. Eu podia ver nas caras deles. Havia mais. Sempre havia mais. O que mais? Eu exigi. Porque eu sei que não é só isso. Vocês estão escondendo algo. Eu posso ver nos seus rostos. O que mais? O silêncio que seguiu foi o mais pesado ainda. Eles olhavam uns para os outros, cada um esperando que outra pessoa falasse. Digam agora ou saiam. Minha irmã Sarah, que tinha ficado quieta até agora, apenas sentada lá chorando silenciosamente, finalmente falou. Sua voz era tão baixa que eu quase não ouvi. Você tem uma filha. O tempo parou. Meu coração parou. Minha respiração parou. O quê? Eu sussurrei. Sua ex-esposa estava grávida quando ela pediu divórcio. Sarah continuou, as palavras saindo em uma corrida agora como se ela tivesse que vomitá-las todas de uma vez. Ela nunca te contou. Ela mentiu para você. Nós sabíamos, nós todos sabíamos, mas não podíamos te contar por causa do tio Mike. Ele fez todos nós prometemos nunca contar. Uma filha.
Eu tinha uma filha. O chão desapareceu completamente. A sala estava girando violentamente. Eu não conseguia respirar. Literalmente não conseguia puxar ar para os meus pulmões. Quantos anos? Minha voz estava tremendo tão violentamente que mal consegui formar as palavras. 19, Sarah sussurrou. Ela acabou de terminar seu primeiro ano de faculdade. 19 anos. Eu tinha perdido 19 anos da vida da minha filha. Seus primeiros passos, perdidos. Sua primeira palavra, perdida. Seu primeiro dia de aula, perdido. Seu primeiro jogo de futebol, sua primeira apresentação de dança, seu primeiro coração partido, sua formatura do ensino médio, tudo perdido. Roubado de mim. Ela sabe sobre mim. Eu mal conseguia falar. Meu pai balançou a cabeça. Ela pensa que você abandonou elas. Sua ex-esposa contou para ela que você não queria ser pai. Que quando descobriu que ela estava grávida, você fugiu. Que você era um covarde que escolheu sua carreira em vez de sua família. A raiva que eu senti naquele momento era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado na minha vida. Era pura, consumidora, vulcânica, primitiva. Ela queimava através de cada fibra do meu ser. Minha família tinha me roubado tudo. Minha esposa tinha me traído com meu próprio primo, o cara que era como meu irmão. Eles tinham conspirado juntos, mentido juntos, me apagado completamente da equação. E então eles me pintaram como vilão para minha própria filha. Minha filha achava que eu a tinha abandonado. Minha filha cresceu acreditando que seu pai não a queria. Minha filha passou 19 anos odiando um homem que ela nunca conheceu. Eu me levantei daquela mesa tão rápido que minha cadeira caiu. Saiam, eu disse. Minha voz estava calma. Perigosamente calma. Aquela calma que vem antes da tempestade, antes da explosão total. Filho, por favor. Não me chame de filho. Agora eu estava gritando. Vocês não têm o direito de me chamar de filho. Um pai protege seu filho. Uma mãe fica do lado do seu filho. Vocês me venderam por dinheiro e conveniência. Nós não tínhamos escolha. Meu pai tentou novamente, mas até ele não parecia acreditar mais. Todos têm uma escolha. Eu gritei. Vocês escolheram proteger um trapaceiro. Vocês escolheram proteger a reputação de um tirano. Vocês escolheram dinheiro em vez de seu próprio sangue. Saiam do meu hotel. Agora. Eles tentaram argumentar, tentaram explicar mais, tentaram pedir perdão. Minha mãe estava chorando histericamente. Meu pai estava implorando. Sarah estava tentando me alcançar. Mas eu estava acabado. Completamente, totalmente acabado. Vocês não vieram aqui por remorso, eu disse, minha voz voltando àquela calma gelada. Vocês não vieram aqui porque finalmente cresceram uma espinha dorsal. Vocês vieram porque seu tio morreu e vocês não podem mais mamar nas tetas dele. Vocês vieram porque eu fiz algo de mim mesmo, e agora vocês querem um pedaço disso. Não me digam que estou errado. O silêncio deles foi toda a confirmação que eu precisava. Eu passei 20 anos construindo uma vida sem vocês e eu continuei. Eu sobrevivi ao pior tipo de traição, não só da minha esposa, mas da minha própria família. Eu me reconstruí do zero. Eu não preciso de vocês agora. Eu não quero vocês agora. E quanto à sua filha? Minha mãe perguntou desesperadamente. Não quer conhecê-la? Nós podemos ajudar. Podemos organizar. Vocês não vão fazer nada. Eu rugiu. Vocês já fizeram dano suficiente. Quanto à minha filha, eu vou descobrir uma forma de alcançá-la. Do meu jeito. Sem a ajuda de vocês. Sem a interferência de vocês. Sem mais mentiras de vocês. Eu os escoltei para fora. Fisicamente os guiei até a porta, ignorando as lágrimas e súplicas deles. Quando saíram para o estacionamento, eu me virei para eles uma última vez. Você Nunca tem uma voltem filha, aqui, eu disse. O tempo parou. Nunca tentem entrar em contato Meu coração comigo parou. novamente. Minha Nunca respiração apareçam parou na minha vida.
O que? Vocês tiveram 20 anos para fazer a coisa certa. Sua ex-esposa estava grávida quando ela pediu divórcio. Sarah continuou. As palavras saindo em uma corrida agora como se ela tivesse que vomitá-las todas de uma vez. E tranquei. Ela nunca te contou. Quando eles saíram, ela mentiu para você. Vazio. Nós sabíamos. Não alívio, nós todos sabíamos. Não tristeza. Mas não podíamos te contar apenas por causa do tio Mike. Como ele se toda emoção tivesse sido sugada de mim de uma vez, deixando apenas um buraco onde meu coração deveria estar. O chão desapareceu completamente. Tranquei a porta. A sala estava girando violentamente. Eu desmoronei completamente. Eu não conseguia respirar. Chorei como não chorava desde aqueles primeiros meses após o divórcio. Chorei pela criança que eu perdi. Anos? Chorei, a voz estava tremendo tão violentamente que mal consegui formar as palavras. Eu nunca conheci, que cresceu achando que eu não a queria. Ela acabou de terminar seu primeiro ano de faculdade suficiente para pensar claramente. 19 anos. Eu fiz algo que raramente faço. Tinha perdido 19 anos da vida da minha filha. Eu precisava de perspectivas objetivas. Pessoas que não me conheciam. Sua primeira palavra. Perdida. Me dizer se eu estava sendo irracional ou se minhas reações eram justificadas. Seu primeiro jogo de futebol. Minha história no Reddit. Apresentação de aqueles fóruns de aconselhamento sobre relacionamentos. Sua formatura do ensino médio. Tudo perdido. O divórcio. O abandono familiar, a revelação devastadora. Ela sabe sobre mim. Cada detalhe doloroso. Falar. E então meu pai balançou a cabeça e esperei. Ela pensa que você abandonou ela. Esmagadora. Sua ex-esposa contou para ela que você milhares de comentários. Que quando descobriu que ela estava grávida, pessoas de todo o mundo compartilhando suas próprias histórias de traição familiar, que escolheu sua carreira em vez de sua família, oferecendo apoio, a raiva dizendo que eu não estava momento era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado na minha vida. Sua família não voltou porque eles sentiram sua falta. Vulcânica. Eles voltaram porque o banco deles queimava através de cada fibra do meu ser. 20 anos minha tempo suficiente para construir uma nova família. Minha esposa tinha me traído baseado em próprio primo, mas em escolha. O cara que era como meu irmão. Cerque-se de pessoas que tinham conspirado juntos. Mentido mas juntos. O conselho mais apagado completamente da equação. Encontrar minha filha. Então eles me pintaram contar a ela para minha própria filha. Ela merece saber. Minha filha achava que eu a tinha abandonado. Ela passou a vida inteira acreditando numa mentira que seu pai não a queria. Mesmo que ela não aceite imediatamente, filha passou 19 anos odiando um homem ela merece conhecer seu pai de verdade. Eu me levantei daquela mesa tão rápido que minha cadeira caiu. Na manhã seguinte, acordei com um propósito pela primeira vez estava calma. Minha família tinha aparecido. Perigosamente calma. Eu contratei um investigador calma que vem antes da tempestade, antes da explosão por meu advogado. Filho, dei a ele todas as informações que eu tinha. De filho. O que admito não era muito. Agora eu estava gritando. O nome dela era Emma. Vocês não têm o direito de me chamar de filho. Minha família tinha deslizado esse detalhe durante nossa confrontação. Uma mãe fica do lado do seu filho. Emma. Vocês me venderam uma filha chamada Emma. Conveniência. O investigador nós não tínhamos informações. Meu pai tentou novamente, mas até ele não parecia estudando na Universidade da Carolina do Norte. Todos têm uma escolha. Especializando-se em arquitetura. Vocês escolheram proteger um trapaceiro privado, mas vocês escolheram proteger a reputação de um tirano. Eu olhei para aquelas fotos por horas. Em vez de seu próprio sangue. Minha filha. Saiam do meu hotel. Ela tinha meus olhos. Agora, meu nariz. Eles tentaram argumentar. O mesmo sorriso torto que eu via no espelho toda manhã. Tentaram pedir perdão. Ela era bonita. Minha mãe estava chorando e ela parecia feliz. Meu pai estava nas fotos com amigos. Em Sarah estava tentando me alcançar na biblioteca. Mas eu estava acabado. Sua vida de universitária completamente, totalmente uma acabada. Vida que não me incluía. Vocês não vieram aqui por remorso. Também encontrou onde ela morava, voz voltando àquela calma gelada fora do campus que ela dividia. Vocês não vieram aqui colegas finalmente cresceram uma espinha dorsal. Ele me deu o endereço. Seu e-mail da universidade. Seu tio morreu até e vocês não podem mais mamar nas tetas dele. Mas eu não ia simplesmente aparecer porque eu fiz algo de mim mesmo. Não ia fazer com ela. E agora vocês querem um pedaço comigo. Invadir sua vida sem que estou errado. Virar tudo de cabeça para baixo. Deles foi toda a confirmação que eu precisava. Passei 2 semanas escrevendo uma carta, construindo uma vida sem vocês e aquela maldita coisa pelo menos eu sobrevivi ao pior tipo de traição. Como você resume 20 anos de ausência em algumas páginas. Eu me reconstruí do zero. Que você não sabia que ela existia de vocês agora. Como você faz eu sua não própria quero vocês filha acreditar que você não é um monstro que ela foi ensinada a pensar que você Minha mãe perguntou desesperadamente. A carta final tinha 4 páginas. Não quer conhecê-la? Escrita à mão. Nós podemos ajudar. Parecia mais pessoal, podemos mais real. Organizar. Eu comecei vocês com uma verdade simples. Nada. Meu nome é seu nome. E eu sou seu pai biológico. Vocês já fizeram dano suficiente. Até 3 semanas atrás. Quanto a minha filha, sabia que vocês descobriram uma forma de alcançá-la. Eu contei tudo. Do meu jeito. O casamento.
o divórcio, sem a ajuda de abandono familiar, os 20 anos de interferência de vocês, a recente revelação mais sobre o caso de vocês, sobre a conspiração, eu os escutei para a própria família tinha me cortado para proteger um segredo, a porta, ignorando as lágrimas de sua mãe explicitamente. Quando saíram para o estacionamento, estava tentando virar para eles uma mulher que a criou. Mas eu disse a verdade, sua mãe nunca me contou sobre a gravidez. Eu não te abandonei. Eu nunca tive a chance de escolher ser seu pai. Eu contei sobre minha vida, não para me gabar, mas para mostrar a ela quem eu era. Os negócios que construí. Os hotéis. Como eu tinha canalizado minha dor em algo produtivo. E eu terminei com isto, eu não espero que você me perdoe pela minha ausência, mesmo sendo uma ausência que me foi forçada. Eu não espero que você queira me conhecer. Eu não espero nada. Mas você merece a verdade. Você merece saber que seu pai não escolheu te abandonar. Que há alguém neste mundo que teria mudado tudo, cada escolha, cada dia, cada momento, se soubesse que você existia. Se você decidir que quer me conhecer, eu estarei aqui. Se você decidir que não, eu vou entender. Mas por favor, saiba isto, você é amada. Você sempre foi amada. Mesmo quando eu não sabia do seu nome, parte de mim estava esperando por você. Eu incluí meu número de telefone, meu e-mail, até o endereço do meu escritório. Coloquei cópias de documentos, os papéis de divórcio mostrando as datas, mostrando que sua mãe tinha pedido o divórcio, não eu. Evidências de que minha história era verdadeira. E então eu enviei. Registrado, assinatura obrigatória, para que eu soubesse que ela recebeu. Isso foi há 6 semanas. Eu ainda não ouvi nada. Cada dia, eu verifico meu telefone compulsivamente. Cada notificação de e-mail faz meu coração disparar. Cada vez que o telefone toca, eu espero que seja ela. Mais nada. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Bom, não está tudo bem, dói como um inferno. Mas eu entendo. Imagine ter 19 anos e receber uma carta como essa. Sua vida inteira, tudo o que você acreditava sobre seu pai, sobre seu passado, subitamente questionado. É muito para processar. É muito para acreditar. Ela provavelmente mostrou para a mãe dela. Sua mãe provavelmente disse que era tudo mentira, que eu sou louco, que eu estou tentando manipulá-la. E por que Emma acreditaria em mim, um estranho, em vez da mulher que a criou? A comunidade do Reddit continua me mandando mensagens de apoio. Pessoas verificando como estou. Compartilhando suas próprias histórias de alienação parental. Alguns me dizendo para não desistir, para tentar novamente. Outros me dizendo para dar a ela espaço, para deixá-la processar. Você plantou a semente, alguém escreveu. Agora você tem que deixar crescer. Forçar só vai empurrá-la para longe. Então é isso que estou fazendo. Esperando. Dando a ela espaço. Mas deixando a porta aberta. Enquanto isso, eu bloqueei minha família completamente. Mudei meu número de telefone. Bloqueei todos eles nas redes sociais. Instruí meus funcionários do hotel a não deixarem nenhum deles entrarem em qualquer das minhas propriedades. Eles tentaram, é claro. Minha mãe enviou talvez 20 cartas. Meu pai apareceu no meu escritório 2 vezes, segurança o escoltou para fora ambas as vezes. Sarah continua tentando me enviar mensagens de diferentes números. Mas eu estou firme. Eles tiveram 2 décadas para fazer a coisa certa. Eles escolheram covardemente todas as vezes. Eles não merecem uma terceira chance. A terapia tem me ajudado muito. Doutora Shen ficou absolutamente furiosa quando eu contei a ela tudo. Isso é uma das piores traições familiares que eu já ouvi, ela disse. E eu ouvi algumas realmente ruins. Ela me ajudou a entender que o luto que estou sentindo agora é diferente do luto de 20 anos atrás. Antes, eu estava enlutado pela perda deles. Agora, estou enlutado pela ilusão deles. Pela família que eu achava que tinha tido, mas que nunca realmente existiu. Eles mostraram quem eles realmente são, ela me disse. Acredite neles. E eu acredito.
Curiosamente, essa experiência toda me aproximou dos meus amigos, os verdadeiros, os leais. Jake, que tinha ficado no meu sofá todos aqueles anos atrás, quase chorou quando eu contei a ele sobre Emma. Cara, você tem uma filha, ele disse, abraçando forte. Isso é incrível. Assustador, mas incrível. Eu nem sei se ela vai querer me conhecer, eu disse. Ela vai, ele respondeu com confiança. Pode levar tempo, mas ela vai. Porque você é um cara bom. E eventualmente, ela vai ver isso. Eu espero que ele esteja certo. A comunidade do Reddit também me deu algo que minha família nunca deu, validação. Milhares de pessoas me dizendo que minha raiva era justificada, que minha dor era real, que minha decisão de cortar minha família tóxica era não só ok, mas necessária. Você não deve lealdade às pessoas que te traíram, um comentário dizia. Sangue não torna alguém família. Comportamento torna. Outro, sua família não merece acesso à vida que você construiu apesar deles. Você fez isso sozinho. É seu. Proteja isso. E talvez meu favorito, a melhor vingança é uma vida bem vivida. Você já ganhou. Mas não parece uma vitória. Ainda não. Eu contei sobre minha vida, aqui, não para me gabar, para mas para mostrar a ela quem eu conheci. Uma menina que cresceu que construí, que foi ensinada a me odiar. Isso não parece uma vitória. Eu tinha canalizado minha dor em algo produtivo. Perda profunda e eu terminei devastadora. Eu não espero que você me perdoe pela minha ausência, mesmo sendo uma ausência que me foi forçada. Colocando um pé na frente do outro. Que você queira me conhecer. E esperando. Eu não espero nada. Sempre esperando pelo dia em que meu telefone merece a verdade e a voz do outro lado da linha merece dizer, saber que seu pai não escolheu te abandonar. Eu recebi sua carta. Que há alguém neste mundo que teria mudado de conversar. Cada escolha. Cada dia, aí está. Cada momento, se soubesse que você existia. 20 anos de perguntas respondidas em uma tarde devastadora. Eu estarei aqui. Uma filha descoberta. Se você decidir que não, eu vou uma família perdida. Mas talvez finalmente vista saiba pelo que realmente você é amada. Agora você eu quero ouvir de você. Foi amada. Porque histórias como essas não acontecem no seu nome. Parte de mim elas estava esperando com pessoas reais. Todos os dias, meu número de telefone, todo lugar, meu e-mail, até o endereço do meu escritório. O que você faria? Coloquei cópias de documentos. Você daria outra chance de sua família depois de 20 anos de traição calculada e silêncio ensurdecedor? Não eu. Ou você faria exatamente de que minha história era fecharia a porta e trancaria para sempre? Então eu enviei. E quanto à minha registrado, filha, você continuaria tentando alcançá-la para que eu soubesse que ela recebeu o silêncio dela e seguiria em frente. Isso foi há 6 semanas. Você tentaria construir um relacionamento com alguém que foi ensinado a te odiar desde o nascimento? Eu meu telefone compulsivamente. Essas são perguntas genuínas. Cada notificação de e-mail faz meu coração disparar. Cada vez que o telefone toca, não sei se as decisões que tomei são as certas. Mais nada. Mas eu fiz as únicas escolhas que pareciam autênticas para mim. Me conte nos comentários. Bem. Dói como um inferno. Desabafe. Mas eu compartilhe suas próprias histórias de traição familiar anos e receber uma carta como essa. Tarde demais, de relacionamentos que sobreviveram contra todas as probabilidades ou que morreram como deveriam. Subitamente questionar. Eu leio cada comentário. É muito para processar. Cada história. É muito para acreditar. É isso que nos torna humanos. Ela provavelmente mostrou para a mãe dela nossas vitórias. Sua mãe provavelmente disse que era tudo mentira. Que eu sou louco. E se você já passou por algo parecido, manipulá-la. Se você já foi traído por pessoas que deveriam te proteger, um estranho. Se você já foi o segredo da mulher que todo mundo concordou em guardar, a comunidade do Reddit não está só me mandando mensagens de apoio. Nós estamos todos juntos pessoas verificando como descobrir esse negócio maluco chamado família. Suas próprias histórias de alienação parental. A família mais forte não é aquela em que você para não desistir, para tentar novamente. Você escolhe, que te escolhe de volta, dizendo para dar a ela espaço, para deixá-la processar. Se você gostou dessa semente, alguém escreveu. Ou se ela te atingiu de alguma forma, agora você tem que deixar crescer algo. Te fez pensar, só vai empurrá-la para longe. Escrever. Então é isso que estou fazendo. Posto histórias como essa toda semana. Dando a elas reais do Reddit que vão te fazer deixando a porta aberta. Questionar tudo que você achava que sabia sobre família completamente. Amor e família. Mudei meu número de próxima história. Cuidem-se uns dos outros. Todos eles nas redes sociais. Sejam gentis. Instruí meus funcionários do hotel a não deixarem nenhum deles entrarem em qualquer das pessoas nas suas vidas que ficam. Eles tentaram, que, é claro, que escolhe minha mãe quando eu talvez 20 cartas. Que te dizem a verdade mesmo quando a verdade machuca. Segurança vocês merecem melhor ambas segredos e traição. Sarah continua nós merecemos enviar mensagens de diferentes números. Na próxima.
Mas eu estou firme. Eles tiveram 2 décadas para fazer a coisa certa. Eles escolheram covardemente todas as vezes. Eles não merecem uma terceira chance. A terapia tem me ajudado muito. Doutora Shen ficou absolutamente furiosa quando eu contei a ela tudo. Isso é uma das piores traições familiares que eu já ouvi, ela disse. E eu ouvi algumas realmente ruins. Ela me ajudou a entender que o luto que estou sentindo agora é diferente do luto de 20 anos atrás. Antes, eu estava enlutado pela perda deles. Agora, estou enlutado pela ilusão deles. Pela família que eu achava que tinha tido, mas que nunca realmente existiu. Eles mostraram quem eles realmente são, ela me disse. Acredite neles. E eu acredito. Curiosamente, essa experiência toda me aproximou dos meus amigos, os verdadeiros, os leais. Jake, que tinha ficado no meu sofá todos aqueles anos atrás, quase chorou quando eu contei a ele sobre Emma. Cara, você tem uma filha, ele disse, abraçando forte. Isso é incrível. Assustador, mas incrível. Eu nem sei se ela vai querer me conhecer, eu disse. Ela vai, ele respondeu com confiança. Pode levar tempo, mas ela vai. Porque você é um cara bom. E eventualmente, ela vai ver isso. Eu espero que ele esteja certo. A comunidade do Reddit também me deu algo que minha família nunca deu, validação. Milhares de pessoas me dizendo que minha raiva era justificada, que minha dor era real, que minha decisão de cortar minha família tóxica era não só ok, mas necessária. Você não deve lealdade às pessoas que te traíram, um comentário dizia. Sangue não torna alguém família. Comportamento torna. Outro, sua família não merece acesso à vida que você construiu apesar deles. Você fez isso sozinho. É seu. Proteja isso. E talvez meu favorito, a melhor vingança é uma vida bem vivida. Você já ganhou. Mas não parece uma vitória. Ainda não.